Agora, no caso da Covaxin, o caso da Sputnik, eles se basearam no documento do Ministério da Saúde da Rússia, que foi a análise deles foi lá. No caso da Covaxin, não foi o Ministério da Saúde da Índia, foram dados parciais dos testes clínicos da Covaxin e da própria empresa, acho que é Bharat Biotech que faz. Bharat Biotech, isso mesmo. Então, a gente tem que deixar claro aqui que esses documentos que a Anvisa analisa, ela não analisa o processo, ela analisa documentos, tem as vistorias da fábrica, lógico, mas esses documentos, então, eles são suficientes para garantir essa aprovação, né? Ou não dessa aprovação. Justamente, o que deu errado com a Covaxin para que eles aprovassem com condições especiais? É um pouco diferente aí, né? Exatamente, né? No caso da Covaxin, a gente não tem a conclusão do estudo clínico de fase 3, né? Que é muito importante para poder fazer a solicitação de um uso emergencial ou de um registro no país. Precisa ter a conclusão dessa fase e das anteriores, por consequência, para poder fazer esse pedido, né? O que foi enviado foram os dados preliminares. Eles já atingiram o número de casos, né, de eventos que eram necessários para concluir a fase 3, porém o dado não está publicado. Mas como eles atingiram, e imagino que todo esse conteúdo deva ter sido enviado para a Anvisa, eles puderam já fazer uma análise preliminar dali para poder respaldar a decisão deles, né, de aprovar este lote em específico daí para o Ministério da Saúde, não para estados específicos. Uhum. Eu vi que no resultado final da decisão, eles pegaram alguns probleminhas lá na Covaxin que justamente geraram esses condicionantes. Depois a gente vai falar, pessoal, quem não pode tomar essas vacinas, porque realmente a Anvisa foi muito rígida para deixar alguns grupos específicos de pessoas para tomarem, justamente porque é uma condição excepcional que a gente até acha que se não fosse uma pandemia, ela nem aprovaria. Na verdade, antes da pandemia nem tinha aprovação emergencial, né? A gente só tinha registro de vacina. Mas depois a gente fala disso. Teve um caso que eles estão usando um adjuvante, que é uma primeiro explicar o que é um adjuvante para as pessoas. E eles estão usando um adjuvante que ele nunca foi usado em outras vacinas. Isso implica em algum risco para eles terem, vamos dizer assim, aprovado em condição especial? Imagino que deva ser uma situação inédita. Como é uma situação inédita, né? Naturalmente deve ter sido exigido mais dados, um perfil de segurança mais bem explorado, né? Uhum. Algo que viria muito bem com uma publicação e também com todos os dados do próprio Ministério da Saúde ali, que vai ter coletado a análise das imunizações que que estão acontecendo ali na Índia, né? Com esse imunizante também. Então, acho que deva ser esse caso. Mas a questão é que mesmo sendo um adjuvante inédito, né, todo esse perfil ele foi testado, né, não só na fase 1, mas também na fase 3. Então, acho que a questão realmente é essa de ter um número maior de dados, porque como é uma situação inédita, ela precisa ser melhor compreendida, né? Sim. Sabe o que eu achei, assim, tava vendo a apresentação do Gustavo, eu achei mais legal foi o seguinte, eles são muito rígidos mesmo, porque a gente nem pensa nisso às vezes, mas eles pegaram o perfil de estabilidade do uso da vacina quando ela está sendo transportada, enquanto ela está em congelamento, em refrigeração, antes de ser usada, mas a empresa da Covaxin, ela não enviou os dados da vacina, na estabilidade da vacina, depois que ela é tirada da geladeira para ser aplicada. Isso é uma coisa muito importante que as pessoas não percebem, né? Tive até um caso essa semana, tem um conhecido meu que mora na cidade do interior, e lá eles estão fazendo fila para vacinação. Como é pouca gente, você não tem, às vezes, 10 pessoas para tomar as doses do frasco. Então, às vezes, tem que marcar a hora e tem que fazer fila para as pessoas chegarem lá. Então, tem que ter 10 pessoas para ele abrir o frasco e aplicar. Porque tem um período específico que o frasco pode ficar aberto. No caso da Covaxin, esses dados estão faltando. E aí eu vi que um dos condicionantes era esse. A gente não sabe qual que é a estabilidade hoje da vacina em uso normal. Então eles colocaram esse condicionante, né, para eles entregarem esses dados o mais rápido possível, porque além de não ter dados completos dos testes clínicos, a gente também não tem esse dado específico. Exatamente, né? Acho que é bem essa questão, e isso deve ter sido esse grande fator de maior preocupação que deve ter levado eles também, deve estar contemplado nesses termos de compromisso também, né? Uhum, com certeza. E aí, Melanie, uma coisa que eu não entendi, tá? Assim, não consegui ver 9 horas, não acompanhei depois a repercussão, por isso que eu, inclusive, estou trazendo você aqui, não tive tanto tempo de acompanhar.
No caso da Covaxin, a importação ela vai se dar para fazer o estudo de fase 3 no Brasil, ou ela é para aplicação sem o estudo de fase 3 concluído? A gente tem, então, pelo menos é o que eu acompanhei também até o momento, né? A gente tem esse estudo de fase 3 sendo conduzido, se eu não me engano, acho que é lá no Albert, não sei, não tenho certeza, mas eu lembro alguma coisa de ser por ali na região. Mas, como eu comentei, né? Pela presença dessa lei, por tu ter essa lei 14.124, é possível o Ministério da Saúde destinar, daí fazer essa distribuição e essa distribuição vir junto de um monitoramento, né? Então a Anvisa ela vai estar monitorando como vai ser essa vacinação, como se vai ter algum relato de algum evento fora daquilo que é esperado pelos estudos, porque esse monitoramento precisa ser realmente muito íntimo, assim, muito próximo do que está acontecendo, porque para realmente isso, né? Qualquer intercorrência suspender o mais rápido possível para tornar o processo ainda mais seguro, né? Mas neste caso, essa autorização ela não era para o estudo clínico, porque o estudo clínico já está autorizado para a Anvisa. E nessa autorização do estudo clínico já tem ali o cronograma das doses que esses hospitais, esses locais que vão conduzir o estudo vão receber para fazer a aplicação. Então, já tem ali um cronograma de quantas doses e de quando em quando elas vêm para isso, né? Esse lote, ele é à parte, ele é para um outro pedido do Ministério, né? Que daí pode ter essa distribuição e uso.